Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu estou aqui de volta para dar continuidade à nossa playlist de resolução das questões específicas do curso de Engenharia Elétrica que caíram no ENAD 2019. Então, sem mais enrolação, vamos conhecer a próxima questão. Bem, a questão de hoje, ela é a questão 12, que caiu no ENAD 2019, e ela é uma questão que trata acerca dos conteúdos de sinais em tempo discreto e amostragem. Então, são conteúdos que a gente tem contato nas disciplinas da grade de controle e também na grade de telecomunicações. Mas vamos lá, vamos conhecer a questão, o que ela está pedindo. Eu vou aqui tirar minha câmera apenas para não prejudicar a visualização da questão. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: sabendo que novas tecnologias são predominantemente realizadas no domínio digital ou discreto, em oposição ao tradicional domínio analógico ou contínuo, considere que, no teste de seu algoritmo, um pesquisador precisa gerar um sinal no domínio discreto que tem um espectro de frequências ilustrado na figura a seguir, onde a amplitude A pode assumir qualquer valor constante maior que zero. Então, aqui a questão nos apresenta uma imagem, um gráfico, onde a gente pode observar que existe a presença de dois sinais, um de 50 Hz e outro sinal de 100 Hz, de amplitude A, e a questão nos fala que é um valor constante e maior que zero. Então, vamos continuar. A questão diz ainda o seguinte: considere ainda que, para testar seu algoritmo, esse pesquisador gerará o sinal discreto, x de n, com n amostras, e que consiste na soma de duas senoides de amplitude 1 e frequências 50 e 100 Hz, adotando a frequência de amostragem de 500 Hz. A expressão para obter x de n é da forma, e aí ele dá uma expressão para o nosso sinal x de n, que como vocês podem observar é a soma de duas senoides, e aí nessa senoide a gente tem uma relação de frequências, f1 sobre f2 e f3 sobre f4. E aí ele continua dizendo, né, que o número de amostras varia de 0 até n-1. E aí a questão pede: com base nesses dados e informações, assinale a opção que apresenta os valores das frequências em Hertz que reproduzem corretamente o sinal desejado. Então, observem que a questão está pedindo justamente os valores de F1, F2, F3 e F4 para que a gente consiga construir o sinal que está sendo apresentado aí nesse gráfico. É um sinal composto por frequências de 50 e 100 Hz. Mas como é que a gente pode trabalhar para resolver essa questão? Vamos lá. A ideia inicial para resolver essa questão é entender como funciona a estrutura de um sinal em tempo discreto. Então, para isso, a gente vai precisar partir de um sinal em tempo contínuo e aí ver como que a gente pode estruturá-lo em tempo discreto. Então, vamos lá. Um sinal qualquer, um sinal senoidal qualquer em tempo contínuo, ele é dado da seguinte forma: uma amplitude A vezes um seno de ômega t, em que ômega é a frequência em radianos por segundo. E aí a gente ainda pode substituir esse valor de ômega justamente pelo seu equivalente em Hertz. Então a gente vai ter x de t igual a seno de 2π vezes a frequência em Hertz vezes t. E aí esse é o nosso sinal em tempo contínuo. Só que como é que a gente faz para amostrar esse sinal? Quando a gente quer passar o sinal de tempo contínuo para o tempo discreto, a gente faz a amostragem. E aí como é que a gente pode fazer isso? Basicamente, a gente vai substituir o t, tempo contínuo t, pelo equivalente nTs, em que n é o número de amostras e ts é o período de amostragem, certo? Então, fazendo essa substituição, a gente faz a transferência desse sinal de tempo contínuo para tempo discreto. Então, observe que a gente já tem agora o sinal x de n. Então, x de n é igual a seno de 2π f, e aí vezes o t, né, que a gente acabou de substituir por n ds. Beleza, o sinal já está em tempo discreto. Só que a gente precisa de uma relação entre frequências e não de uma relação com o período de amostragem. E aí, para sair dessa situação, a gente precisa lembrar o seguinte, que o período ele é igual ao inverso da frequência. Então, para o nosso caso, o período de amostragem ts, ele vai ser o inverso da frequência de amostragem fs. E aí, fazendo essa substituição, a gente vai chegar no sinal x de n igual
A seno de 2πn, certo? E aí a relação entre frequências F sobre Fs. E aí agora observem que a gente tem justamente uma relação entre frequências conforme a questão nos apresenta. E aí uma coisa muito importante para a gente observar é que no numerador dessa relação de frequências sempre se encontra a frequência de amostragem. Isso vai ser uma informação muito importante para a resolução dessa questão. Então, o Fs é a nossa frequência de amostragem. E aí, voltando lá na questão, voltando na expressão, a gente já consegue identificar os valores de F2 e de F4, que são justamente as frequências que estão no denominador. Essas frequências são a frequência de amostragem que a questão nos informa, que é 500 Hz. Então, a gente consegue tirar o valor de F2 igual a F4 igual a 500 Hz. E aí, para adiantar a questão, a gente já pode ver se essa informação elimina alguma alternativa. Então, vamos lá. F2 igual a 100 Hz. Aqui na A a gente já pode eliminá-la. Na B, nós temos novamente F2 igual a 100 Hz. A gente pode também eliminá-la. Na C, nós temos aqui ó, F2 igual a 50 Hz. Também podemos eliminá-la. Na D, nós temos F2 igual a 500, ok? E F4 igual a 500, então tá ok. E na E, nós temos F2 igual a 100, o que já elimina. E aí a gente já conseguiria encontrar o resultado da questão, mas... E aí poderia marcar aqui a letra D, né? Só que a gente pode verificar as outras informações. Como a gente chegou aqui no resultado, observem que a frequência superior, a frequência do numerador, ela é a frequência do próprio sinal. Então, como a gente quer um sinal em 100 Hz e em 50 Hz, consequentemente, o nosso F1 vai ter que ser igual a 100 e o nosso F3 vai ter que ser igual a 50. E aí a gente pode fechar com certeza que essa alternativa D é a resposta da nossa questão. Então, essa foi a resolução da questão. Espero que vocês possam ter entendido. Como vocês podem observar, embora seja um conteúdo complexo, não envolve coisas tão aprofundadas assim. E espero que vocês possam ter entendido. E até a próxima videoaula com a sequência da nossa playlist de resoluções de questões do ENAD 2019. Então, até a próxima.